Quando a gente vê, né, é tão forte, né? É tão incrível aquilo que o Senhor fez na vida de Abraão. Abraão, ele foi considerado por Deus o pai da fé, porque quando foi lhe pedido o seu único filho, ele não pensou duas vezes. Pai da fé. Abre aí comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 17. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Vamos lá. Livro dos Hebreus, capítulo 11, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: pela fé, diga, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, seu único filho, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Aleluia! A gente viu aqui, né, na encenação, quando os servos perguntam, né, para Abraão, Abraão diz: olha, eu vou subir com o menino e eu vou descer. Ora, Abraão era mentiroso? Não. Mas aqui o autor da carta aos Hebreus, ele destrincha essa passagem, né? E ele interpreta, ele diz: olha, Abraão cria tanto em Deus que ele sabia que mesmo que Deus tivesse pedido o seu único filho, por que ele diz que ia descer? Porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Aleluia! Não precisa abrir não, mas é Romanos capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão, o selado da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Abraão foi chamado o pai da fé. O pai da fé. Abraão, ele foi chamado o pai da fé. Hebreus, ele... se você depois ler lá, continuar ali no capítulo 11, lá no versículo 38, 39, existe a galeria da fé. E Abraão, ele é colocado ali naquela galeria como... E olha só o que Paulo fala. Abraão e todos aqueles homens ali na galeria da fé de Hebreus 11, 38, eram homens dos quais o mundo não era digno. Incrível, né? Quando a gente vê essa encenação, quando a gente vê sobre Abraão, até hoje, para os hebreus, para os israelitas, Abraão, ele é chamado como o pai da fé. Um judeu não chama Abraão, ele chama pai Abraão. E o povo de Israel, ele não tem esse costume, né, de... Já viu nesses filmes americanos que tem uma lápide, né? Aí tem uma inscrição na lápide. Se Abraão fosse americano, na lápide dele estaria escrito pai da fé. E a gente está no final da campanha. Hoje é o último dia da campanha. Foi iniciado, Deus usou aí pastor Rodrigo, evangelista Ana Paulo, pessoal, para falar sobre identidade. E a gente falou muito sobre identidade. A gente já falou muito sobre ser. A gente já falou muito sobre... chegamos a falar sobre nome. Lembra? Nome, quando a pessoa nasce, com os hebreus, quando a criança nascia, alguns dias depois era lhe dado o nome, porque o nome significava, tinha alguma característica da criança, né? Jacó, usurpador, Moisés, libertador, e por aí vai. E aí quando se nasce, se recebe um nome. Quem tem um nome aqui, diga amém. Ah tá, irmão, porque se não tivesse nome, eu ia falar, vai num cartório já, poupa tempo ali em São João. Mas é engraçado que antigamente, não sei se é meu sogro ou minha sogra, antigamente o pessoal nascia e não se registrava logo não, registrava só um tempo depois. Então as pessoas tinham duas datas de aniversário, a data que nasceu e a data que foi registrado. Já ouviu falar disso? Mas acontecia muito isso antigamente. E a gente falou muito sobre essa questão de nomes de início. Mas hoje, como é final de campanha, a gente vai falar sobre o final das coisas. Vamos falar sobre morte.
Que isso, pastor? Que assunto mais mórbido é esse? Falar sobre morte? A gente falou sobre identidade, falamos lá sobre o início, quando alguém recebe o nome. Então a gente vai falar... Vamos falar sobre morte, vamos falar sobre o fim das coisas. Sobre o final. Porque Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz assim, ó: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Existe uma outra parte em Provérbios, que Salomão ele fala assim, ó: melhor é ir na casa onde há o luto do que onde há o nascimento, porque você reflete muito mais, você aprende muito mais. Sabia disso? Então nós vamos falar hoje sobre final, sobre morte. Tem um cemitério, vou embora, o pastor veio falar só esse negócio essa noite. Tem um cemitério em São Paulo, não sei se você conhece, eu já falei isso há um tempo atrás na igreja, cemitério de São Carlos. O cemitério de São Carlos de São Paulo, quando você chega na porta dele, tem uma placa bem grande. E ele ficou muito conhecido porque a inscrição dessa placa é assim, ó: nós que aqui estamos, por vós esperamos. Ficou conhecidíssimo o cemitério de São Carlos. A inscrição é essa: nós que aqui estamos, por vós esperamos. Não deixa de ser uma verdade, né? E se a gente observar, irmãos, não sei se você já viu a cultura hebraica não, mas a cultura europeia, a cultura americana, eles têm um costume: a pessoa morre, ela é enterrada, e aí eles colocam uma tábua de pedra, né, uma lápide, e eles colocam sempre uma inscrição, e essa inscrição sempre tem a ver com o que a pessoa foi em vida, né, o que ela fez. Já viu isso? Parece muito aqueles filmes americanos, né? No Brasil não tem muito isso, mas até tem gente no Brasil que faz isso, não em lápide, né, mas coloca lá no túmulo grandão, né, escreve algumas coisas, e com a inscrição do que a pessoa fez em vida, como ela foi. E aí, pesquisando por isso, eu achei algumas lápides e alguns escritos, né? E aí eu queria ler para você, presta sua atenção, que interessante. Na lápide, isso aqui é verídico, tem foto, depois você pesquisa no Google, você vai achar. Aí tem uma lápide que foi um rapaz que ele foi baleado e faleceu, e na lápide está escrito assim: nem toda bala é doce. Tem um outro que era um pedreiro, na lápide dele está escrito assim, ó: enfim, pedra sobre pedra. Um jornalista, né, não pode falar o nome, mas está escrito assim: minhas fontes morrem comigo. Para quem, cara, a nossa igreja tem um monte de técnica de enfermagem, um monte de enfermeira. Tem a lápide de um médico que fala assim na lápide: enfim, plantão eterno. Na lápide de um cineasta está escrito assim: em cartaz eternamente. Tem dinheiro, na lápide dele está escrito assim, ó: favor regar uma vez ao dia. Tem a lápide de um vendedor de imóveis, está escrito assim: um dormitório, único dono. Na lápide de um palhaço está escrito assim: morri de tanto rir. Na lápide de um humorista: isso não tem a menor graça. Tem de um funcionário público: dirija-se ao túmulo ao lado. Do comerciante: fechado para balanço. Nossa, a lápide de um sapateiro: batia as botas. Do confeiteiro: acabou-se o que era doce. A lápide de uma pessoa que era hipocondríaca está escrito assim: não disse que eu estava doente? Vocês estão rindo? Do arqueólogo: enfim, fóssil. De um alcoólatra: enfim, sóbrio. Esse aqui é piada da Gabi. Cadê a Gabi? De um músico está escrito: aqui jaz, com 2 e's. Aqui jazz. Irmãos, é engraçado, mas a gente vê essas inscrições
que a gente fala muito de identidade. Definição de identidade para você, não sei se a gente já deu no início. Identidade, conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa, por meio das quais é possível individualizá-la. Identificar, dizer quem é, determinar, comprovar a identidade. Deixa eu te falar uma coisa, você tem um nome. E na nossa cultura não acontece isso. Seu nome não quer dizer quem você é. Na cultura hebraica, muitas vezes o nome definia as qualidades ou características de uma pessoa. Na nossa cultura não é assim. Mas na nossa cultura existe uma coisa. É que muito mais importante do que o nome que nós recebemos ao nascer é a qualidade do nome que nós deixamos ao morrer. Muito mais importante do que o nome que você recebeu quando você nasceu é a qualidade, é o que vai ser desse nome depois que você for. Porque depois que você for, a única coisa que vai ficar é a sua reputação. É o seu nome, é quem você foi, é o que você fez. Quando você se for, o que vai ficar é o que as pessoas viram de você. É se você fez a diferença na vida de alguém ou não. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que vai te deixar? O que você vai deixar para trás? A gente se preocupa em deixar bens, a gente se preocupa em deixar coisas materiais. Isso não é problema, mas a questão é: o que vão dizer de você depois que você for? Porque Abraão, ele foi identificado como o pai da... Moisés era chamado de amigo de Deus. Maria foi chamada pelo anjo Gabriel de bem-aventurada. Jeremias, quem conhece sabe, ele era chamado do profeta chorão. Lamentações de Jeremias. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: e você? Já parou para pensar hoje? E você? O que falariam? O que vão falar de você depois que você for? Parou para pensar? Como é que vão se lembrar de você? Se você tiver uma lápide no qual alguém vai escrever alguma coisa, o nome daquele escrito é epitáfio. Se alguém for colocar um epitáfio na sua lápide, o que vão escrever sobre você? É engraçado pensar nisso, né, irmãos? Ah, pastor, mas eu ainda vou viver muito, tem certeza? Pastor Humberto hoje está sombrio. Mas amado, você pode ter a melhor saúde do mundo. Se for um momento de Deus, acabou o culto, você passa daquela porta ali, você não volta para casa. E se isso acontecer? Não, pastor, eu preciso ter mais tempo para consertar algumas coisas, eu preciso viver mais. Tudo bem, mas até aqui, como é que foi a tua vida? Como é que foi a tua caminhada? A tua história? Qual foi a diferença que você fez nesse mundo? Se você partisse hoje e tivessem que escrever alguma coisa na tua lápide, o que você acha que escreveriam de você? Seria realmente algo bom? Seria realmente algo que os seus familiares, aqueles que te conhecem, iriam se orgulhar? Seria alguma coisa? Diriam: não, aquele ali foi um homem bom. Não, aquele ali foi um marido carinhoso. Não, aquele ali foi uma mulher de Deus. Marido carinhoso, pai amoroso, grande mulher de Deus, uma bênção. Será que seria isso que escreveriam na tua lápide? Será que seria isso que escreveriam no teu local de descanso? Ou será que colocariam assim na tua lápide: olha, insuportável, já foi tarde?
Será que escreveriam de repente assim na tua lápide, ó: aqui jaz um mulherengo? O que será que escreveriam na tua lápide? Será que colocaria assim, ó: teve um dia que foi uma barata, hoje é uma borboleta, olha que coisa linda. Ó. Pastora Jaqueline, não sei não, hein? Sei lá, que coisa linda. Aleluia. Que o Espírito Santo possa estar voando sobre a igreja, assim como essa borboleta. Receba do Senhor. O que colocariam na tua lápide, irmão? Continua fazendo a obra, Pai. Recebe do Senhor. O Senhor está falando em corações aqui nessa noite. O que escreveriam? Escreveriam assim, ó: aqui jaz o 171, morreu me devendo. Será? O que escreveriam na tua lápide? Nasceu, viveu, morreu, não fez diferença nenhuma. Era isso que falariam de você? O que escreveriam na tua lápide? Não, eu sei, tem gente que né, galera, né? Não, eu sei o que eu quero que escrevam na minha lápide. E quero que escrevam assim, ó: aproveitou bem a vida, fez tudo o que quis. Aproveitei a vida, me fiz feliz. Era isso que você gostaria que escrevesse na sua lápide? Bom, se você acha que fazer todas as suas vontades, viver todos os seus desejos, curtir tudo que você quiser, ter tudo o que você quer, se você acha que se isso é viver uma vida que merece ser vivida, você está redondamente enganado. Porque viver para si mesmo, viver para os seus próprios desejos, viver para satisfazer as suas próprias vontades, viver para fazer bem a si mesmo, é o pior modo de vida que alguém pode escolher para viver. Que isso, pastor? Então, se eu não viver para mim, eu vou viver para quem? Pois é, você não foi chamado a esse mundo para viver para você. Você foi chamado a esse mundo para viver para o outro, para o teu próximo, para fazer a diferença na vida do outro, para deixar uma marca na vida do outro. Se alguém vive, Jesus ele fala assim, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Viver só para si é o jeito mais miserável de se viver. Viver só para se satisfazer, viver para viver só os seus sonhos, viver para fazer só a sua vontade, é o jeito mais miserável que se tem para viver. Que a vida, ela só vale a pena ser vivida para amar o outro. Se a gente não vive para amar, fazer pelo outro, prestar atenção no outro, se importar, o que estaria escrito na tua lápide se você partisse hoje? Será que seria como Abraão, o pai da fé? Será que seria como Moisés, o amigo de Deus? Será que seria como Maria, a bem-aventurada? O que falariam de você? Ah, pastor, mas vão falar de mim da mesma forma? Não. Amado, se a tua trajetória ela foi boa, vai ter quem reconheça e fale bem de você. Mas o que estaria no teu túmulo se você partisse hoje? Que tipo de vida você viveu até aqui? A tua existência valeu para quê até aqui? O objetivo de você ter nascido, da sua mãe ter tido dores, de você ter passado tanta luta nessa vida, e você chegou até aqui para quê? Qual foi o propósito? Qual foi a diferença que você fez nesse mundo até hoje? Você tocou na vida de quem? Você tornou a vida de quem melhor? Você cumpriu realmente o chamado que Deus ele tem para a tua vida? O que é que ficaria escrito na tua lápide no dia de hoje? Egoísta, só viveu para si mesmo. Covarde, não viveu aquilo que Deus tinha para ele ou para ela. Quando eu falo lápide, pode ser que você não tenha uma lápide, mas o que estaria no coração das pessoas sobre você?
sobre você. Nesse final de campanha, eu te convido a refletir, não sobre a tua identidade civil, sobre o teu nome, não. Eu te convido a refletir sobre o nome que você vai deixar nessa terra. Eu te convido a refletir sobre a reputação, sobre o que as pessoas, porque o que as pessoas acham de você hoje é o que vai ficar quando você se for. Ah, pastor, mas os da rua não me conhecem. Tudo bem. O que os de dentro de casa falariam de você hoje? Hoje. O que os de dentro da tua casa falariam de você hoje? O que os teus vizinhos falariam de você hoje? O que os teus familiares falariam de você hoje? O que você mesmo sente sobre você? Eu te convido nessa noite a refletir sobre isso. Tem valido a pena viver? A vida tem tido um objetivo? Outras vidas têm sido tocadas pela tua vida? Outras vidas têm sido mudadas pela tua vida? Você tem conseguido fazer a vida de alguém melhor? De que maneira for? Porque o que vai ficar é o que você está vivendo, é quem você é hoje. Eu não vou me alongar muito, porque ainda vai ter um monte de coisa depois. Mas nesse dia a gente falando sobre identidade, quero te convidar a refletir não sobre o nome que você recebeu, mas sobre a qualidade do nome que você vai deixar nesse mundo. Será que valeu a pena? Ou será que foi uma viagem inútil?